Mas terrível mesmo é quando a gente tem pesadelos que não só assolam a nossa mente, mas quando a gente tem pesadelos que se tornam realidades na nossa vida. Esses pesadelos que o pastor Bruno meio doidinho tem, fica em pé, grita, esses ainda vem, dá uma sacudida, eu volto normal assim e está tudo bem. Mas o pior é quando os pesadelos eles saem da nossa mente, da esfera só da mente, e eles se tornam realidades na nossa vida. Estou falando de pesadelos tangíveis. Estou falando de pesadelos visíveis. São aqueles pesadelos que parecem mentira, mas é verdade. Pesadelos terríveis são esses pesadelos que parece que não, isso não pode estar acontecendo, mas eles são reais. E muito provavelmente, cada um de nós já viveu situação assim. Às vezes você abre um exame médico ali e você recebe uma notícia e fala, não é possível, isso é um pesadelo que eu estou vivendo. Às vezes a gente vive pesadelos de realidade, você recebeu uma notícia de um luto, de repente. Eu lembro quando eu recebi a notícia do luto do meu pai, estava acabando de chegar de uma viagem, e parece que a gente perde o chão. Não é verdade. Então, na nossa vida, existem pesadelos que são mais terríveis do que os pesadelos que assolam a nossa mente. São esses que se tornam tangíveis, que são os momentos de caos desesperadores que se instalam na nossa história. Seriam momentos que eu posso dizer como se a gente chegasse no fundo do poço da nossa história. O fundo do poço. A gente olha ao redor e não vê possibilidade nenhuma. É fundo do poço, olha para um lado, para o outro, e você não vê possibilidade de solução, caminho. Esses pesadelos são os mais terríveis de todos. E existem pelo menos 3 realidades que nos ajudam a identificar quando a gente vive pesadelos reais, que a gente está de fato no fundo do poço, realidades que a gente precisa aprender a lidar. Primeiro, dessas três realidades, primeiro, solidão. Isso é para a gente, eu estou trazendo esses pontos para que você e eu possamos perceber se talvez você esteja vivendo, ou já viveu, ou se um dia você viver, você vai conseguir identificar por meio da palavra. Então quais são as 3 realidades presentes de pesadelos tangíveis, ou de fundo de poço na nossa história? Fundo do poço, como é a nossa expressão da nossa história. Primeiro, solidão. Quando nós chegamos no fundo do poço, é comum a gente sentir-se completamente isolado, mesmo quando a gente está cercado por pessoas. Já viveu isso? Você está vivendo um momento tão difícil, às vezes você está no trabalho, você está na igreja, você está na sociedade, mas parece que você está só, uma sensação de solidão é intensa, como se ao mesmo tempo que você está cercado de pessoas, você se sente como se estivesse numa ilha deserta, sem ninguém com capacidade de te compreender na essência para te apoiar. Solidão é um dos sinais, é uma das realidades que nos ajuda a identificar quando a gente acessa esse fundo do poço. Uma segunda realidade é a realidade do autoconfronto. Diga comigo assim, solidão. Diga comigo, autoconfronto. Então o que é o autoconfronto? No fundo do poço nós somos confrontados com as nossas próprias fraquezas. No fundo do poço nós somos confrontados com os nossos próprios medos. No fundo do poço é o momento que nós somos confrontados com as nossas próprias limitações. Como seria isso na prática? É quando expressões como essa passam pela nossa mente, pelos nossos lábios, dizendo, será que eu vou dar conta dessa? Será que eu vou dar conta de resolver isso? Ou às vezes passa pela sua mente ou pelos seus lábios, minha história acabou. Autoconfronto, onde os seus medos te confrontam, onde as suas limitações e a sensação de impotência toma conta da sua alma, onde você diz, eu não vou conseguir. Você fala consigo mesmo, é um solilóquio, uma conversa consigo mesmo, com a sua alma, como Davi fez, porque está batido a minha alma. Quando essa conversa acontece dentro de você, esse autoconfronto, será que eu vou conseguir superar isso? Quando a nossa vulnerabilidade salta diante de nós, e muitas vezes, nesse autoconfronto, a gente tem a sensação de perder o sentido de viver. Sabe, quando a vida começa diante de um problema tão intenso, a vida parece se tornar preto e branco, as coisas parecem,
não tem mais tanto sentido. As coisas que antes brilhavam diante dos seus olhos, que fazia sentido, perde. Estágios de depressão levam pessoas assim. A vida não faz mais sentido, coisas não fazem mais sentido, a vida se torna preto e branco. Essa é uma das realidades de quem está vivendo pesadelos reais, de quem está acessando o fundo do poço. Solidão, mesmo cercado de pessoas. Autoconfronto com os nossos medos e fraquezas. E terceiro, desesperança. A gente não tem um discurso e um pensamento de que é positivo, de que aquilo vai mudar. A desesperança, a esperança na verdade se esvai. Talvez você viveu, ou quem sabe está vivendo um pesadelo que você diz que eu não gostaria que isso fosse realidade da minha vida. Talvez você está tendo as sensações e as realidades do fundo do poço. Solidão, cercado de pessoas, como hoje. Quem sabe um autoconfronto, eu não vou dar conta. Ou quem sabe uma desesperança, vou nem me esforçar mais, perdi as minhas forças. Mas eu gostaria que você já entendesse nessa palavra introdutória, que Deus, escute o que eu vou dizer, Deus muitas vezes nos permite acessar o fundo do poço, no processo da promessa. Deus nos permite. Deus muitas vezes nos permite sentir só, a solidão cercada de pessoas, para ativar, ou para elevar a nossa dependência dEle. Deus muitas vezes nos permite lidar com o autoconfronto, para vermos de fato a impotência humana, para a gente aprender a se fortalecer naquilo que diz Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor. Deus muitas vezes permite a desesperança bater a porta do nosso coração, para a gente entender que a nossa esperança suprema é Cristo Jesus, a esperança da glória. Então Deus muitas vezes nos permite acessar o fundo do poço, no processo da promessa. Então diga assim, eu não estou sozinho. Diga assim, eu não estou sozinho nessa. Deixa eu te dar um recado. Existiu um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, que acessou o fundo do poço na jornada do campo ao trono. O fundo, pô. Já vimos em Adulão, já vimos o menino pulando da janela para fugir, já vimos ele tocando e ele tendo que desviar de flecha, já viram ele tendo que lidar com traição dos ifeus, já vimos um tanto de coisa de Davi, mas agora Davi chegou no fundo do poço, uma situação que Davi de fato paralisou e parecia um pesadelo, algo que não era real. Davi chega nesse capítulo 30, andando em obediência, andando sobre uma palavra, andando sobre uma promessa, andando no temor do Senhor. Davi chega no ápice da dor nesse processo. Parece que é como igual o videogame, né? Tem muitos anos que eu não jogo videogame, sou da época ainda do Atari. Nossa, entreguei aí, né? Acho que eu cheguei no Nintendo também, né? Depois abandonei. Vai ficando mais difícil, né, assim, gente? Eu tenho que matar o leão, o urso, depois eu tenho que lidar ali com uma flecha dentro do palácio, depois eu tenho que ir para o deserto, eu tenho que ir para a caverna. Parece que as etapas vão ficando mais desafiadoras. Mas esse momento, Davi chega assim, é um episódio do fundo do poço, pesadelo. É como se diante do quadro que ele estava, em Ziclag, que ele olhou, é como se tivesse falado assim, não é real, não é possível, eu não vou dar conta. Não tem jeito, isso aqui não tem jeito. É o ápice da dor, o nível de desgaste que Davi vive nesse processo para acessar a promessa. É altíssimo, emocionalmente falando, andando com Deus, gente. Emocionalmente falando, ele sofreu um desgaste emocional absurdo. Homem segundo o coração de Deus. Ele sofreu um desgaste relacional absurdo. Ele sofreu desgaste físico terrível. Tem um comentarista bíblico, um historiador que diz assim, esse foi o ápice dos ataques cruéis dos inimigos ao longo do seu período de preparação para o trono. O ápice. Porque o texto aqui que nós lemos, resumindo, Davi e seus homens estavam numa missão, junto com o rei Aquis.
Eles estavam numa missão, então ele saiu de Ziclag, que era a cidade onde eles moravam, os soldados deles moravam, as famílias, todo mundo morava ali. Ele saiu de Ziclag para essa missão com esse rei Aquis, vou usar Aquis aqui. Só que quando ele estava fora, veio os amalequitas, outros inimigos, e entraram nessa cidade, e botaram fogo na cidade mesmo. Literalmente, queimaram as casas, os comércios, edificações. Queimaram a cidade, botaram fogo na cidade. Pegaram as pessoas, não mataram ninguém, mas tornou todo mundo prisioneiro. Aí Davi, quando volta para a cidade, chega lá e vê o quê? Vê nada mais, uma cidade fumegando. Cadê meu filho? Imagina você chegando dentro de casa. Cadê a minha esposa? Cadê a minha casa? Cadê o meu carro, a minha carruagem? Cadê os meus bens? Tudo queimado. Cadê do vizinho? Não tem. Cadê da outra rua? Não tem. Cadê as pessoas? Todo mundo sequestrado. Todo mundo se tornou prisioneiro. A cidade pegou fogo. Ziclag estava fumegando. E aqueles homens que caminhavam com Davi começaram a culpá-lo por isso, porque queria apedrejar. Vou matar esse Davi. Vou apedrejar Davi. Queria apedrejar. E aí o texto nos diz que Davi, ele se reanima no Senhor. Olha só. Em suma, você vai ver que é fundo de poço que Davi está vivendo, que é um pesadelo descomunal, que gerou impactos terríveis. Por exemplo, prejuízos financeiros incalculáveis. Não sei se você já viveu fundo de poço como Davi, mas as instruções para nós está nesse nível aqui. O que Jesus tem para nós nos portarmos está nesse nível. Não sei se você chegou nesse nível no problema que você está vivendo. Mas presta atenção, prejuízos financeiros incalculáveis. Casa queimada, bem roubado, família, cidade destruída. Prejuízo irreparável. Tudo queimado. Segundo, a destruição foi avassaladora das famílias. Filhos, filhas, mulheres, jovens, o texto descreve. Atacou a família. Assim que o diabo faz, ataca a família. Tenta destruir a família. É descomunal o que eles viveram de sofrimento, de dor, que Davi viveu, sobretudo. Terceiro, desestabilização intensa das emoções. Olha como ele foi desgastado emocionalmente a nível hard. Você vai ver o Davi aqui, ó, versículo 4. Ele chorou tanto, o texto está aí, versículo 4. Ele chorou em alta voz. Até o que, gente? Quem lembra? Até perder as forças. Você já chegou nesse nível? Chorar. Não ter força. Um guerreiro perdeu a força. Se não bastasse, olha como as emoções foram vilipendiadas de Davi. Se não bastasse, o verso 5 fala que ele ficou profundamente angustiado. Olha só, ele não só teve angústia, Mônica, porque angústia é aquela tristeza tão profunda que dá uma dor no peito. Já sentiu isso? Você está triste que chega, você parece que você aperta aqui, eu vou ver se esse trem sai de dentro de mim. Não, angústia, é uma tristeza profunda com dor no peito. E ele não estava só angustiado, mas ele estava profundamente angustiado. Profundamente. Uma profunda dor, uma profunda angústia, que leva a depressão, que leva a doenças psicossomáticas. Ele estava tão desalentado, que o desânimo dele foi tão terrível, que ele precisou se reanimar. E se não bastasse, bens detonados, família destruída, sequestrada, emoções dilaceradas, ainda os que ficaram, conflitos internos ali assustadores. Os aliados que tinham ido para a batalha, muitos deles se posicionaram para poder agora apedrejar Davi, colocando culpa sobre ele, responsabilidade sobre ele, sobre aquilo que aconteceu. Davi está num pesadelo, gente. Não tem amigo para contar, não tem soldado para contar, não tem lugar para abrigar. Davi está num pesadelo. Não tem bens para poder pegar, não tem uma cama para deitar, não tem família para se abrir. Davi está vivendo o ápice da dor, o pior dos pesadelos, o fundo do poço. Um pastor no campo, que cuidava das poucas ovelhas, irmã Beth, decidiu se posicionar no chamado. Estava de boa no campo, decidiu se posicionar no chamado de Deus, e vive um pesadelo no processo, vive um fundo do poço na sua trajetória. Então Davi é um retrato de quem
está andando no trilho da promessa, mas sendo forjado no vale da dor. Davi é o retrato de quem está andando com Deus, mas com os olhos embaçados pelas lágrimas da aflição e andando com Deus. Davi é o retrato de muitos que estão trilhando em obediência, mas sofrendo dilacerações da alma. Eu estou andando em obediência, mas as minhas emoções estão em frangalhos. Eu não aguento essa dor, eu não suporto. É um autoconfronto o tempo todo. Eu estou andando em fidelidade a Deus, mas sofrendo injustiças. Os meus aliados agora querem me apedrejar. Andando em fidelidade a Deus e sofrendo perseguições pelos amalequitas sem causas. Talvez você, como Davi, tenha sido assim, andado na presença de Deus. Talvez você tenha andado em obediência ao chamado e não tenha entendido tanta dor, não tenha entendido tais ataques, não tenha entendido talvez tanta tristeza. Mas algo que eu notei para compartilhar com você: entenda que o trilho da promessa passa pelo vale da dor. O trilho da promessa passa pelo vale da aflição. O trilho da promessa, guarde isso na sua mente, passa pelo vale de Baca, como diz o salmista, ou seja, o vale de lágrimas. O trilho da promessa passa pelo vale da angústia. Contudo, guarde sobre o seu coração: essa dor pode até afligir as suas emoções, mas ela não vai matar a sua fé. Guarde isso no seu coração. Essa dor pode afligir as suas emoções, Davi, mas não vai matar o seu chamado. Davi, essa dor pode afligir, dilacerar as suas expectativas, mas não vai paralisar a promessa do trono que eu tenho para você. Não vai, Davi. Não vai, Davi. Não vai, Davi. O que você está sendo é forjado no vale da dor. E para intensificar a dor de Davi, Davi tem acesso ao arraial do inimigo. E quando ele chega no arraial do inimigo, o que ele vê os inimigos fazendo? A gente não leu, alguém sabe? Bebendo, comendo, festejando. Ele encontra o egípcio no meio do caminho, que leva ao arraial do inimigo. E quando ele chega no arraial do inimigo, esse inimigo que detonou com tudo, ele vê eles lá comendo, bebendo e festejando, tripudiando, em cima de um momento de maior dor que Davi. Olha o verso 16. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Que dor para Davi. Que dor para Davi. Recursos roubados, família sequestrada, aliados dispostos a apedrejá-lo, inimigos celebrando a sua dor e emoções destroçadas. Você consegue se colocar no lugar de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, um homem que está se movendo sobre uma unção que recebeu, um homem que está andando debaixo de princípios. Tem a oportunidade de matar Saul, mas não mata. Um homem que está andando no temor do Senhor. Talvez qualquer pessoa falava: esse Davi precisa, tem alguma coisa errada na vida dele. Como disseram para Jó, né? Jó deve ter alguma coisa errada na sua vida. Quando eu comecei a ler e ver esse quadro de Davi, eu fiquei pensando: como eu me sentiria numa situação dessa? Qual que seria a sua reação? Pergunta para quem está do seu lado, só para ele poder dar uma liga. Qual que seria a sua reação? Fala para ele. Qual que seria a sua reação se você estivesse no lugar de Davi? Sumir, sei lá. Talvez a gente poderia tirar a vida, desistir de tudo, paralisar o chamado. Sim ou não, gente? Qual a sua reação se você estivesse no lugar de Davi? A pergunta que eu me fiz, Deus falando ao meu coração: qual a resposta você daria à sua dor? Ou melhor dizendo, qual a resposta você tem dado às suas dores? Quero saber mais de nada. Não vou continuar fazendo isso. Vou mudar de postura, não vou continuar.
Qual resposta você tem dado à sua dor? Talvez você entrou aqui nessa noite e está vivendo o momento mais doloroso da sua vida. Pastor, eu estou com emoções desestabilizadas. Pastor, não consigo dormir. Pastor, a minha vida se tornou preto e branco. Pastor, esse quadro da minha vida, na minha família, no meu casamento, na vida do meu filho, no meu emprego, no meu chamado, no meu ministério, eu não tenho mais, o que bate no meu coração é desesperança. Quem sabe você está assim nessa noite. Você tem se movido sobre um projeto que Deus te chamou, que Deus lhe confiou. Você tem andado em princípios, você tem andado em oração, mas você está vendo o projeto se diluindo, se dissolvendo, ruindo diante dos seus olhos. Qual a resposta você daria ou tem dado à sua dor? Davi chega para nós como uma escola, porque se a gente não viveu momentos assim, a gente pode viver a qualquer momento, ou está vivendo, ou pode viver momentos assim na nossa trajetória de vida. Às vezes é um luto, é uma enfermidade, é uma crise conjugal, às vezes é algo com o filho, às vezes é algo financeiro, pode ser no ministério, pode ser na vida espiritual. Todos nós, andando em Deus, pergunta para o Jó, podemos passar por pesadelos tangíveis na nossa vida. E quais são as lições que eu quero compartilhar que nós aprendemos com Davi, com esse texto? Lições do ápice da dor. Primeiro, nós já dissemos, mas diga comigo assim: o trilho da promessa. O trilho da promessa. Quem está um pouquinho melhor do que Davi agora? O trilho da promessa passa pelo vale da dor. Guarde isso em nome de Jesus, porque quando chegar o vale da dor, e você estiver andando em obediência, estou falando de gente que planta bagunça na vida, não, estou falando de quem anda com Deus, anda em obediência e passa pelo vale da dor. Quando passar, você entende, nesse trilho da promessa, eu vou passar pelo vale da dor. Esse vale faz parte do percurso, porque se a gente olha o Davi, o trajeto do campo ao trono, ele passa por situações inexplicáveis. Davi passa por situações inimagináveis. Davi passa por situações profundamente dolorosas. Ele luta contra Golias, ele é perseguido por Saul, ele sofre esse ataque dos amalequitas, ele sofre um outro episódio, a traição lá dos ifeus, pessoas que ele ajudou, ele tem que fugir à caverna de Adulão, e etc, 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 etc. Por que, queridos? Porque quem carrega unção tem que aprender a lidar com os ataques na vida. Tem que aprender. Quem carrega unção, quem anda sob um propósito de Deus, tem que aprender a lidar com os ataques da vida. Pergunta para Jesus, pergunta para José, pergunta para o apóstolo Paulo. Quem carrega uma unção tem que lidar com os ataques constantes. Quem se move à promessa, muitas vezes vai ter que acessar o vale da dor. E sabe por que isso acontece? Porque o inimigo, ele quer tentar fazer de tudo para paralisar o chamado de Deus na sua vida. Por que sempre eu estou sofrendo? Porque o inimigo quer fazer de tudo para paralisar você no processo. O inimigo quer parar. Jesus recebeu unção, leva ele lá no deserto, vai ser tentado. Eu tenho que parar ele no processo. Eu tenho que parar antes dele ressuscitar. Eu tenho que parar. O inimigo vai fazer de tudo para tentar estacionar, abortar o chamado de Deus no processo. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que se você perseverar carregando essa unção, se você perseverar carregando a obediência, andando sobre os princípios do amor, do perdão e da fé, o que Deus vai fazer na sua vida vai ultrapassar a sua geografia atual. Ele sabe, se você persevera, sofra aqui, continuo, persevero, sofra aqui, continuo, não abra mão dos princípios, não abra mão do temor, não abra mão da presença, não abra mão da promessa. Ele sabe, se você perseverar na unção, no chamado, nos princípios, o Senhor vai fazer na sua vida, vai ultrapassar a sua geografia atual. Não vai ficar só no campo, não vai ficar só com as poucas ovelhas. Se prepare, Davi perseverou. Jerusalém, Israel, o mundo vai conhecer o que eu tenho para realizar através da sua vida.
Porque o Senhor sabe que tem gente aqui e está perseverando no vale da dor, e Deus está te dando essa palavra. O que Deus vai fazer na sua vida vai ultrapassar a sua geografia atual. Vai ultrapassar a sua geografia atual. Receba isso, Davi. Você está na caverna, mas não vai só contagiar quem está na caverna. Você está no campo, mas não vai só contagiar quem está no campo. O Senhor vai expandir o raio dessa expansão. Então se prepare e persevere sobre os princípios, sobre o chamado e sobre a unção que Deus lhe confiou, porque isso vai ecoar além da geografia que você hoje está. E não só vai ultrapassar a sua geografia, receba no seu espírito, no seu coração, porque vai ecoar em gerações. Vai chegar lá Jesus passando na rua, oh glória a Deus, depois de mais de 1000 anos, e vai anos. Jesus, filho de Davi. Milênios passam, mas quem persevera na unção, o Senhor faz a promessa ecoar além da geografia e da geração que você está, para a glória do nome dele. O que Deus vai derramar sobre a sua vida, mesmo diante do vale da dor, não vai ficar só em você, seus filhos. Eu declaro sobre a sua vida, os filhos dos seus filhos. Eu quero declarar que não vai ficar só na sua casa, os seus familiares, os tios. Eu quero declarar o seu ambiente de trabalho, outros lugares que você nem ainda imaginou. O Senhor vai fazer ecoar o propósito que Ele tem para a sua vida, no nome de Jesus. Então entenda, essa dor não está te matando, ela está te preparando. Diga para quem está do seu lado: essa dor não está te matando, está te preparando. Essa dor dói, mas ela não te destrói. Pode falar, profetiza. Essa dor dói, mas ela não te destrói. Essa dor, ela te desespera, Davi, sim, profundamente, sim, mas não vai sufocar a promessa de Deus na sua vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, que é o Deus que nos sustenta. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Estou andando em obediência e fidelidade. Vai passar por vale da dor, e está tudo bem. Eu vou te dar uma boa notícia já, melhor ainda. Segundo, os momentos mais duros da vida, olha aqui as lições do fundo do poço, dos pesadelos tangíveis. Os momentos mais duros da vida evidenciam o coração de quem está contigo. Deus permite, gente. O texto nos diz aqui, Davi ficou profundamente angustiado, porque os homens falavam em apedrejá-lo. Os soldados que andavam com Davi agora queriam apedrejá-lo. Os mesmos que estavam com ele na luta, agora se voltam contra Davi, porque vê a família dele sendo atacada. Eles chegaram lá e viram: minha família não está mais aqui. E aí, por um propósito altamente pessoal, e não por um propósito maior de Deus, eles abraçam aquilo que é pessoal e falam: vão apedrejar Davi. Então os que lhe cercavam aqui nas conquistas estavam prestes agora a lhe dar as costas no momento da dor. Isso é doloroso, gente? Isso é doloroso? Sim ou não? Muito, mas é libertador. É libertador porque as crises que nós sofremos depuram os relacionamentos que criamos. As aparentes derrotas que Deus nos permite viver, elas vêm embutidas a revelação de quem está alinhado com o propósito de Deus na sua vida. Porque tem gente que só está com a gente quando a gente avança. Quando o caos chega, desaparece. Sim ou não? Então a crise está fazendo mais bem do que mal, porque ela está depurando os nossos relacionamentos. Então Deus não vai permitir às vezes chegar ao ápice da promessa quem não está alinhado com a essência do propósito. Entende, Alonso? Deus não vai permitir chegar ao ápice da promessa quem não estiver alinhado com a essência do propósito. Se não se comporta debaixo dos princípios, Deus pode até mesmo matar no deserto. Josué, Caleb, eles se comportam ali em fé e obediência, e assim eles acessam a promessa, mas não são todos.
No meio do trajeto vai se depurar de Deus. Então talvez você está vivendo um momento duro na vida. Deus, ao mesmo tempo que está fortalecendo a sua fé, Ele está depurando os seus relacionamentos. Os camaradas que estavam com ele agora queriam apedrejá-los. E o caráter desses camaradas é revelado lá na frente, porque quando eles ganham a batalha, eles são chamados até de vadios pelo texto bíblico, porque eles não carregavam generosidade nenhuma no coração. Terceiro, momento de luto, de fundo do poço, a gente aprende: o trilho da promessa passa pelo vale da dor. Os momentos mais duros da vida evidenciam o coração de quem está comigo. 3, não espere do homem aquilo que só Deus pode te dar. O que eu aprendo no fundo do poço, no pesadelo tangível? Que eu não posso esperar do homem aquilo que só Deus pode me dar. O texto diz que os camaradas estavam querendo apedrejá-lo. Davi, porém, o que o texto diz? Fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Ou seja, quando Davi estava desfalecido, quando Davi estava sem forças, chorando até perder as forças, quando Davi está angustiado, agora quando Davi está decepcionado com os seus amigos, quando Davi está desesperado, ele não busca consolo nas pessoas que o cercam, ele busca consolo no Deus que lhe chamou. Gente, eu não sei se eu vou conseguir comunicar. Você entende que o que Deus está fazendo com Davi é fazê-lo andar sobre uma maturidade espiritual. É uma maturidade espiritual tremenda. Porque para lidar com isso aqui, a pessoa tem que estar realmente enraizada, como vai ser o tema da nossa campanha, com raízes profundas, porque vai vir tempestade, mas ele não vai sair dali, e vai dar fruta abundante, porque suportou, as raízes estão profundas. Então você vai ver aqui, Deus usa pessoas para nos consolar, sim ou não, gente? Sim, óbvio. Deus usa pessoas para nos consolar. Inclusive é um mandamento recíproco: consolai-vos uns aos outros. Então Deus usa pessoas para nos consolar. Pessoas são de fato bálsamos de Deus para o nosso coração. Mas qual que é a maturidade no processo para chegar no trono? Que existem dores da vida que Deus vai permitir o silêncio dos homens, porque Ele quer que você receba direto da fonte. Deus. São níveis para quem vai ter que acessar trono, promessas de impacto além da esfera atual. Ele entende que Deus muitas vezes vai promover, permitir silêncio dos homens. Por que Deus está permitindo o silêncio dos homens? Os homens não podem ser instrumento do Senhor para me consolar? Sim, mas Deus muitas vezes vai permitir silêncio dos homens, porque Ele está te chamando para acessar direto na fonte. Ele quer que você receba direto da fonte. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Maturidade, Davi, porque está chegando o trono. Eu sinto Deus neste lugar, porque talvez você está esperando de homens uma ligação. Deus está falando com gente. Você está esperando de homens uma visita, de pessoas uma visita. Você está esperando de alguém uma palavra de apoio. Você está esperando de alguém uma resposta. Mas Deus está recebendo um silêncio. Mas você está percebendo um silêncio. O que você está percebendo é um esquecimento. O que você está percebendo é um abandono. Sabe o que Deus está dizendo para você? Filho, o que está acontecendo é que eu estou te chamando para a fonte. Eu estou te chamando para a fonte, porque tem um renovo que vem direto. Que vem direto do trono. Direto. Ele pode usar a pessoa, sim, mas Ele quer te levar direto da fonte. Direto. Jesus está lá no Getsemane, no vale da dor, prensa de óleo,
suor de sangue, a dor mais terrível até então do ministério dele. Os discípulos estão o quê? Os discípulos estão o quê? Estão dormindo. Jesus volta, cadê os discípulos? Os 3 mais íntimos. Será que eu não vou receber uma palavra deles? Vocês estão ainda dormindo? Volta Jesus, discípulo dormindo. Volta Jesus, os discípulos dormindo no momento de maior angústia de Jesus. Mas Lucas 22, sabe o que diz a palavra? Porque o consolo não ia vir dos homens, ia vir direto da fonte. O Senhor enviou um anjo lá no Getsemane para poder consolar Jesus. Consolar Jesus. É isso, no ápice da dor, Deus muitas vezes vai permitir silêncio dos homens. Não é porque as pessoas esqueceram de mim, não. Deus permite os discípulos muitas vezes serem tomados do sono, porque Ele tem um renovo direto da fonte, direto do alto, direto do trono, que emana um renovo poderoso e sobrenatural. Eu sinto Deus neste lugar. Eu sinto Deus neste lugar, porque Ele só faz isso com quem tem chamado. Ele só faz isso com quem carrega unção. Há uma presença de Deus aqui. Sabe por quê? Porque a sua dor é tão intensa que consolo de homem vai ser passageiro. A sua dor é tão intensa no fundo do poço, Davi, que homem nenhum, por palavras mais nobres que possam liberar sobre a sua vida, vai te colocar de pé, vai te sustentar. Aí o Senhor não fala assim, não, o que eu tenho para você é direto da fonte. O anjo vem e entrega um renovo sobrenatural. Diante de uma dor descomunal, Deus libera um renovo sobrenatural. Diante de uma dor descomunal, Deus libera um renovo sobrenatural. Elias está na caverna. Cadê o Elias que faz fogo descer? Cadê o povo que gosta do espetáculo, que gosta do poder de Deus, que gosta de ver fogo caindo do céu? Cadê o povo? Elias está na caverna sozinho. Quando alguém ameaça, some os homens. Elias está lá na caverna sozinho. Vai alguém levar consolo para Elias? Deus permite? Deus não permite. Mas chega um anjo lá. A dor dele é de uma depressão tão profunda que homem nenhum poderia tirá-lo de lá. Aí Deus leva um anjo, fala, um anjo veio do céu e dá para Elias, toma aqui ó, pão, toma aqui água. E Elias come e bebe, anda 40 dias. O renovo do homem, você recebe uma palavra, mas amanhã você pode às vezes estar numa fossa, triste de novo. Mas quando o Senhor libera um renovo do alto, é um renovo sobrenatural. Sobrenatural, que vai fazer você caminhar como você nunca imaginou. Quando você está parando em paralisar, pensando, melhor dizendo, em paralisar, Deus está falando, você vai correr. Você tem rei para ungir, Elias. Você tem Jesus, uma tumba para vencer. Aleluia. Celebre o renovo de Deus. Eu sinto Deus neste lugar. Diga para quem está do seu lado, tire os olhos da dor e coloque os olhos na promessa. Deus falou comigo quando eu estava preparando essa palavra. Eu creio como de Deus para o nosso coração. Deus vai derramar renovo sobre vidas aqui, que não vem da terra, vem do céu. Deus vai derramar renovo sobre vidas aqui, estão passando por vales da dor, que não é um consolo natural, mas é um consolo sobrenatural. Sobrenatural. Eu creio. A luta é descomunal. Então a terra e os homens não conseguem te entregar aquilo que só a fonte pode jorrar. Receba do renovo de Deus aí na sua vida. Receba do renovo das promessas de Deus sobre o seu coração. Receba em nome de Jesus o toque do anjo do Senhor, do Espírito de Deus, trazendo consolo, trazendo alento para a sua alma. Oh Jesus, Ele faz forte o cansado. Ele multiplica a força de quem está zerado, de quem não tem nenhum vigor. Zerei o meu vigor, eu não tenho força, chorei até perder as forças. Ele faz forte o cansado. Ele multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Jovens se cansam e se fadigam, os moços e exaustos caem. Levante as suas mãos.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se você crê, recebe, celebre ao Senhor, aplauda ao Senhor, exalte ao Senhor. Que o renovo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua história. Davi, você vai sair daqui, talvez você entrou aqui com tudo arruinado dos seus olhos, mas vai ter um fortalecimento que vem do alto. A presença de Deus neste lugar vai trazer renovo sobre o seu coração. Oh Jesus, eu creio. E caminho para o encerramento. Diga comigo: o ápice da dor é um prenúncio da chegada da promessa. Diga comigo: o ápice da dor é um prenúncio da chegada da promessa. Vamos dizer juntos: o ápice da dor, oh glória, é um prenúncio da chegada da promessa. Porque esse é o último episódio que Davi vive de perseguição antes de assumir o trono. O ápice da dor, na verdade, estava sendo um grito dizendo: Davi, está chegando o trono, está chegando a promessa, está chegando o cumprimento do que eu tenho para a sua vida. Da sua vida, o momento que você achou que ia morrer, o momento que o diabo achou que ia te matar, está sendo um grito no inferno e no céu, de que o Senhor chegou, que a promessa chegou, que a palavra vai se cumprir. Aleluia! Exalte a Ele por um minuto, exalte a Ele por um minuto, exalte a Ele por um minuto, exalte a Ele por um minuto. Une-se com os músicos que profetizam nesse altar e levante a sua voz em adoração, em adoração, em adoração, em adoração. Porque tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo. Pode vir, Gleice, por gentileza. Oh, agora acabou o que Jesus ia fazer. Está na tumba, está na cruz, já era. Entrou na tumba, já era. O ápice da dor de Jesus era só um prenúncio. Era só um prenúncio que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar para todo sempre. Então está vivendo o ápice da dor? Está vivendo o ápice da decepção? Está vivendo o ápice das emoções dilaceradas? É Jesus falando com você. É Jesus gritando no seu coração: está perto, está pertinho, está pertinho, está pertinho, está pertinho, Davi. O que eu tenho para a sua vida está pertinho, está pertinho. Sabe, como se fosse uma cartada final. Sabe, como se fosse uma cartada final. Não um pedaço de papel, qualquer papel. Sabe, como se fosse uma cartada final. É o que o diabo às vezes está tentando fazer. É como se ele estivesse pegando e dizendo assim: não, eu já tentei fazer tudo. Eu já coloquei Golias, eu já coloquei Saul, eu já coloquei os Zifeus para poder trair mesmo depois dele ajudando. Eu já coloquei tanta coisa. Eu vou dar a cartada final, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Eu quero ver se ele permanece. Eu quero ver se ele permanece. Aí você se persevera no Senhor, aí você se fortalece no Senhor. Aí não tem como ele deter. O que Deus liberou vai acontecer. Deixa eu dizer algo para você. Jesus. E o que o diabo roubou? Viu na oração da irmã Beth que pregou pra gente aqui já o final da história? E o que o diabo roubou? O Senhor vai restituir. Roubou sua credibilidade, roubou sua moral, roubou sua reputação.
deixa com Jesus. Tripudiando no nome de Jesus, ela morreu. Tu não és o filho de Deus. Desce daí, está tripudiando o seu nome, Jesus. Espera, espera, porque vai chegar o grande dia. No nome daquele que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Ele restitui e entrega mais. Restitui e entrega mais. Porque Davi vai lá, vence Ziclag, pega tudo de volta. Mulher, pega tudo. E ainda os despojos do inimigo ele leva mais um pouco. Ainda vem um plus ali junto com Davi. Vem ainda um plus ainda ali a mais. Porque é isso que Deus faz, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse é o Jesus que te chamou e que está permitindo você passar muitas vezes por vale de dor, mesmo em obediência. Você pode ter certeza que não é para te matar, não é para te envergonhar, é para poder aprofundar suas raízes, é para te dar maturidade nele, porque é tão grande o que ele vai derramar sobre a vida de Davi, que não para em Davi. Tantos reis passaram em Israel, mas Davi carrega que nenhum rei carregou, que lá ecoou lá no Messias. É tão grande que Deus não pode te entregar com raízes, como a gente vai aprender no acampamento, raízes rasas. Tem que ter maturidade para entender os processos de Deus. Tem que ter maturidade para entender os processos de Deus, que passa por vale da dor, que depura os nossos relacionamentos, que às vezes silencia os homens que estão ao nosso redor, para a gente aprender a ouvir a voz dele. E aí o Senhor restitui tudo e um pouco mais. Pergunta para o Jó. Deus deu para Jó o mesmo que ele perdeu? Deus deu para Jó o dobro. Um novo nível de intimidade, porque antes de conhecer só de ouvir falar, os olhos veem, e deu para ele o dobro. Então o que o diabo estava achando que estava tripudiando, se fortaleça nele, permaneça no Senhor, se fortaleça na força do seu poder. O Deus que te prometeu vai honrar cada palavra liberada sobre a sua vida. Se você crê, dê um glória a Jesus. Coloque-se de pé. Eu creio, igreja, que o Senhor vai derramar um renovo tão profundo aqui. Quer deixar a folhinha comigo aqui, meu Deus? É a cartada final do inferno contra a sua vida. Acabou. Eu creio que o Senhor tem um renovo tão poderoso que Deus ministrou no meu coração sobre essa noite. Renovo que não vai vir de homens, vai vir do céu. Um renovo que dos homens é uma bênção, Deus usa, mas existe um sobrenatural que Deus tem para derramar sobre vidas e sobre corações nessa noite. Eu quero convidar você. O Gleice vai louvar o Senhor com o canto que Deus colocar no coração dela. Se essa palavra fez sentido para o seu coração, se você precisa de viver esse renovo no Senhor, eu quero convidar você para vir aqui à frente, e nós vamos orar juntos para esse rasgar do céu sobre nós, essa revelação do alto vir sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração nessa noite, porque Ele faz forte quem está cansado. Tem gente que está andando com Deus e está cansado. Tem gente que está andando com Deus e fala: por que os ataques são tão frequentes? Tem gente que está andando com Deus, por que os homens estão fazendo isso? Tem gente que está andando com Deus e os homens aliados querendo apedrejá-lo. Tem gente que está andando com Deus, mas está passando por vales da dor terrível. Jesus te trouxe aqui e dizendo: filho, eu estou depurando os seus relacionamentos. Filho,
Eu quero que você acesse um renovo que só eu posso te dar. Filho, filha, essa dor não é uma declaração de que você vai morrer. Não, não, não. Pelo contrário, é um prenúncio da chegada da promessa do Senhor sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre o seu coração, em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor neste momento. Eu quero convidar você a se fortalecer no Senhor agora. Vamos lá, igreja. Se fortaleça no Senhor. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Ouça Deus. Não há lugar que a tua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Os intercessores podem ficar à vontade, os líderes podem ficar à vontade para se mover sobre esse altar aqui, para se mover sobre essas pessoas. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, abre os céus. Jesus, abre os céus. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Torna o luto Abre a sua voz em adoração. Deixa Jesus derramar renovo. Deixa o céu trazer vida. Traz belezas acesas. O Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro. Toca, Jesus, toca. Toca, Jesus. Toca. Soldado, Toca. faz o mar Em nome de Jesus. caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Espírito de Deus. Vamos orar. Deixa Jesus trazer renovo. Nada Espírito melhor, Santo. não há Espírito Santo. nada. Espírito Santo. Nada Espírito Santo. melhor, não há Espírito Santo. nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não. Nada melhor. Traz a vida ao sepulcro. Eu declaro vida. Parte ossos, soldado. Vida no Espírito. Faz do mar um caminho. Todo pensamento de morte. Todo pensamento de morte. Traz a vida. Espírito de Deus. Espírito de Traz a Deus. vida ao sepulcro. Espírito de Deus. Sopra. Parte ossos, soldado. Faz do mar um caminho. O Senhor pode. Traz a vida. Ele pode. Traz a vida ao sepulcro. Parte ossos, Jesus, sim, soldado. Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Faz do mar um Sim, colhe as lágrimas. Sim. Espírito de Deus. pode. O Senhor pode. Cada vida ao sepulcro. Faz e vale. Parte ossos, soldado. Faz do mar. O Senhor traz a vida. Pode chorar, Davi. Pode chorar, Davi. Pode chorar, Davi. Pode chorar, Davi. Pode chorar. Pode chorar.
Pode chorar, rasga o seu coração. Existe um Deus que está colhendo as suas lágrimas. Espírito de Deus, vem, liberta. Vem, Jesus, cura. Vem, Jesus, renova. Ele pode, 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 Ele pode. Vem, igreja. Não fica olhando, meu, cante. Não seja espectador, seja adorador. Observa menos e adora mais. Observa menos e adora mais. Há uma manifestação da presença de Deus que vai marcar histórias nessa noite. Há um poder sendo liberado. Há um renovo. Há uma unção. Há uma graça. Chega a mandore pra calama sobre. Ele pode, Ele pode. Todo pensamento, Jesus, de morte, todo pensamento de morte, nós anulamos agora. Nós anulamos, nós anulamos, nós anulamos, nós anulamos em nome de Jesus. No nome de Jesus, todo pensamento de morte, toda depressão, seja agora, oh Jesus, seja agora extirpada, no nome de Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, todos os demônios que estão perturbando pessoas, todo pensamento suicida, toda retaliação no corpo, quebra agora, seja quebrado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma das formas da gente dar resposta à dor é você não maquiar as suas lágrimas. Davi chorou até perder forças. Tem gente que está chorando aqui de forma, você está fazendo certo, chora, às vezes não tem palavra para falar. Davi nem fala, a oração que Davi fez foi 2 orações. Senhor, devo perseguir, depois que ele recebeu o renovo do Senhor. Mas as lágrimas foram muito mais intensas. Mas saiba que as suas lágrimas estão chegando como frases diante do Senhor, e o Senhor está usando as suas próprias lágrimas para trazer renovo sobre o seu coração.